Olá, seja muito bem-vindo a este canal Flash Júris, o canal especializado nos concursos de advocacia pública. E o meu nome é Caroline Soares, sou advogada da União e mentora especializada em concursos de advocacia pública. E se você está se preparando para os concursos de procuradorias ou está começando, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, encaminha para um amigo seu que também está pensando em começar. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre como eu me preparei para estudar para a prova oral da AGU. Prova que eu fui aprovada, nomeada e que reflete o cargo que eu ocupo atualmente. Então, assim, prova oral que é o terror de muita gente. A gente que tem pavor historicamente, desde que a gente ainda era guri, a falar em público e como que eu consegui ir muito bem em uma prova como essa, inclusive respondendo questões que eu não fazia a mínima ideia e tirando ali acima da metade da pontuação. Então, se você quer saber um pouco sobre como foi a minha preparação e sobre como você irá se preparar ou deverá se preparar, ou mesmo por apenas curiosidade para saber como é e como funciona uma prova oral, fique nesse vídeo até o final. Então, vamos lá, deixa eu mostrar um pouco, inclusive do ponto de vista da organização do estudo da prova oral para o concurso da AGU, como que eu fiz. Então, assim, quando chega na prova oral, você chega em um momento em que você precisa necessariamente dividir o seu estudo em dois pilares. Estudar conteúdo, que é óbvio que quando você conhece, quando você sabe um conteúdo, você necessariamente elabora melhores respostas do que quando você não sabe. E treinar oratória, treinar falar, treinar situações difíceis, treinar situações em que você não sabe da resposta, que você precisa necessariamente elaborar uma resposta para não entregar os pontos, para não dizer que não sabe para que aquilo não te paralise. E treinar também a situação, o cenário ótimo, que é quando você sabe da pergunta, você sabe exatamente, então, obviamente, esse é o melhor cenário. E aqui não existe necessariamente uma hierarquia sobre treino, falando e estudo de conteúdo. Porque tem muita gente boa que sabe muito, que chega na prova oral, se apavora, por não ter treinado tão bem, por não se sentir tão confortável com isso de falar em público. Então, por isso que é tão importante você, quando chega neste momento, dividir o seu estudo entre revisar ou até mesmo resgatar conteúdos que você não estudou tão bem, que ficaram lacunas e que são importantes, e treinar. Então, o meu estudo passou a ser pautado nisso, muito treino e estudo de revisão. Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco sobre como o preparo psicológico e emocional também é tão importante para os concursos nessa fase já final de prova oral. Tá aparecendo aí na tela de vocês essa que foi a prova oral que caiu no meu dia, no meu horário. E se vocês perceberem bem, foi uma questão bem fora do que os cursinhos, do que os professores, do que todo mundo estava esperando, porque condomínio não é um assunto forte no estudo para a advocacia pública. Confesso, inclusive, para vocês que é um tema que eu pouco estudei, inclusive na própria graduação. Creio que nem estudei na graduação, não estudei na minha preparação. Então foi um desafio tentar responder essa questão sem entregar os pontos, que é o que eu sempre defendo. Você não pode nunca dizer que não sabe entregar os pontos. Nessa questão aqui, por exemplo, que era para definir e exemplificar o condomínio voluntário, o condomínio incidental e o condomínio legal, que como vocês podem perceber é uma pergunta direta, até para você
entre aspas, enrolar, você precisa saber fazê-lo. Eu, mesmo sem ter muita certeza da resposta, mesmo sem saber a resposta, eu consegui desenvolver um raciocínio, manter a calma e consegui tirar mais da metade da nota. Não lembro agora de cabeça, mas eu tirei 6 ponto alguma coisa de 10, por exemplo. O que quer dizer que o quanto que é importante também você estar preparado para situações difíceis, que é o pior cenário, o cenário em que cai uma questão que você não tem domínio ou que você tem pouco domínio. Mas o que eu queria mostrar para vocês também é como que eu organizei o estudo, que foi um estudo mais de revisão nessa fase, né? Quem já assistiu vídeos anteriores sobre o Trello sabe que esse quadro aqui já é um quadro batido. E eu fiz aqui, organizei aqui no Trello uma coluna chamada prova oral. E aqui eu tinha as orientações gerais, eu fiz como se fosse um cronogramazinho. Pouco bem mesmo, só para eu não me perder. Como na prova oral não caíam todas as disciplinas que caíram na primeira e na segunda fase, eu consegui organizar o meu estudo entre constitucional administrativo, civil, processo civil, trabalho e processo do trabalho. E esse era basicamente o cronograma que eu tinha que cumprir de domingo a domingo. E aí eu comecei a fazer checklist de revisão. Como vocês podem ver, esse checklist aqui, por exemplo, é de processo, inclusive está errado aqui, processo civil. Recursos, perceba também que eu não, nessa fase de estudos, eu não necessariamente segui a ordem de revisão conforme o estudo do material base, porque eu precisava ter um estudo mais estratégico do que tinha mais chance de cair, do que eu tinha mais dificuldade. Um planejamento conforme a minha realidade na época. Então perceba inclusive que eu não consegui terminar tudo, porque é uma fase com período curto em que você precisa se dividir entre estudo e treino. E eu não deixei de lado em nenhum momento o treino. E assim eu fiz com todas as disciplinas, constitucional, intervenção federal, precatórios. Também não consegui concluir. E foi basicamente assim que eu consegui meio que organizar ali, com pouco tempo que eu tinha, os estudos, que foi um estudo foi mais um estudo voltado para a revisão de assuntos que eu já tinha estudado ali na fase oral. O importante é que se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa que sempre teve aquele tabu de falar em público, de não gostar de seminários, de apresentação em faculdades, no colegial, você precisa se colocar ainda mais nesse foco do treino, porque muita gente tem branco, tem pânico e não consegue desenvolver raciocínio. E lembrando que na prova oral, embora, claro, o conteúdo seja importante, são avaliadas outras habilidades dos candidatos. Perceba que é um momento em que aqui ninguém está discutindo quem sabe mais. Todo mundo que chega na prova oral sabe muito, está muito bem preparado necessariamente, por si só. Aqui também está sendo avaliado como esse candidato se porta em uma situação difícil, por conta do nervosismo, por conta das situações difíceis, inclusive de lidar com uma situação em que você não saiba de alguma coisa, com a pressão, né? Ou a questão do psicológico, do emocional. Então, é uma prova que vai testar outras habilidades e outras condições do candidato. E por isso que tem muita gente que, inclusive, ou cai muito de posição na prova oral, ou é reprovado, né? Mesmo sendo muito bom de conteúdo, mesmo conhecendo muito das disciplinas que são cobradas. A minha preparação ela foi um tanto quanto mais light, porque esse lugar da oratória sempre me foi um lugar de comodidade. Eu nunca tive tabu, por exemplo, em falar em público. Eu nunca tive problema em estar nesse lugar de fala, de seminário, desde o ensino fundamental. É óbvio que é muito diferente quando você sabe o que você precisa falar, quando você ensaia, quando você estuda. Por exemplo, no seminário, você está em uma situação com pontos de previsibilidade. Você sabe o assunto, você estudou, você se preparou, você consegue ir bem.
O que é totalmente diferente de uma prova oral, onde você não sabe exatamente o que vai ser cobrado, onde você está ali com um raio extenso de imprevisibilidade. Por exemplo, em alguns concursos de prova oral, são sorteados pontos um dia antes, 24 horas antes, e o candidato ali consegue, naquele, claro, intervalo curto de tempo, ter uma noção do que pode ser cobrado. Para a AGU, a gente não teve isso, a gente não teve sorteio de pontos e basicamente podia cair qualquer coisa que estivesse no edital dessas disciplinas que eu mostrei anteriormente no cronograma que passou na tela de vocês. Então, era realmente assim, um pouco desesperador do ponto de vista, e se cair algo que eu não sei? Então, uma coisa que eu também não fugi foi de ser realista comigo, de me colocar em situações difíceis. Então, eu treinava muito com colegas, inclusive colegas que estão aprovados, que foram nomeados, que estão para ser nomeados. Via videochamada, eu treinava comigo mesma via áudio do WhatsApp. Eu tinha um grupo que era assim, treinos de prova oral, e aí eu chegava lá, tinha um outro grupo que indicava que a gente se organizou para enviar sugestões de temas. E aí a gente pegava essas sugestões de temas e eu gravava num grupo que a gente tinha no WhatsApp, ou às vezes eu utilizava para gravar para mim mesma num grupo que eu tinha sozinha. Fato é que eu não me esquivei de me colocar em situações difíceis, por exemplo, em treinar assuntos que eu não tinha absolutamente habilidade nenhuma. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, ou se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ou se vocês estão se preparando para o concurso de advocacia pública, eu convido vocês a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a encaminhar para algum colega, amigo seu que esteja precisando, de repente, de uma motivação para começar, para continuar, para retomar os estudos. Comenta, deixa aqui sugestões de temas, se você gostou, se você não gostou do vídeo. Todo feedback é muito bem-vindo. Tchau, tchau.